Estamos começando aqui às 16h28, dia 23 de janeiro de 2024. Para você que está aqui no YouTube, para você que está aqui no Instagram ao vivo com a gente, então estamos dando início à live especial sobre a Marielle, né? A gente saiu aí, acabou de sair a notícia da delação do Adriano, que, bom, basicamente deu um nome aí que a gente vai falar sobre isso agora com um especialista que nós chamamos aqui para conversar com a gente, que é o Rodrigo Mondego, que ele é procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro. Então o Rodrigo está aqui para conversar com a gente. Rodrigo, obrigado aí pela tua presença de novo, que já veio aqui no nosso canal e tem live completa com o Rodrigo, então assiste lá no canal no YouTube. Rodrigo, boa tarde, irmão. Como é que você está? Camarada, beleza? Boa tarde. Boa tarde a todo mundo aí que está nos vendo. Valeu, obrigado pela tua presença. E, Rodrigo, vamos começar lá com a pergunta que está entalada há 5 anos, né? Já 6 se arrastando aí, que é quem mandou matar Marielle. A gente viu agora a delação do Adriano de Nóbrega, que xnovou lá o Domingos Brazão. Então, com a palavra aí, Rodrigo, faz um resumo do caso Marielle pra gente, desses últimos anos, e o que você está achando dessa delação que apareceu do Adriano? Então, gente, é o seguinte, Marielle foi morta, né? Vai fazer 6 anos. A morte dela, desde o primeiro momento, a gente viu que tinha um recorte político na morte dela e que teve uma organização bastante nítida com relação a difamar a imagem dela logo após a morte, que foi feita de forma totalmente profissional, né? Então, eu, por exemplo, estava no Fórum Social Mundial em Salvador, quando Marielle foi assassinada. E antes mesmo de sair na mídia, sair nos lugares, eu vinha em conversa com o pessoal da assessoria dela, já sabia da morte dela. E logo depois da morte dela, eu saí, eu estava numa barraca, né, em Salvador, e quando tem o plantão da Globo contando a morte dela, falando da morte dela, né, uma pessoa lá já tinha recebido aquela fatídica imagem, né, que acusaram ela de ser mulher do Massinho VP. Uma mulher que não tinha nada a ver com ela em cima de um cara que não tinha nada a ver com a Massinho VP, e que os dois seriam traficantes, que a Marielle tinha apoio do tráfico, etc. Ou seja, antes mesmo da divulgação da mídia da morte dela, já tinha fake news sobre ela. Então, com certeza, quem mandou matar a Marielle já tinha articulado uma mídia de ataque à imagem dela. Tanto é que também funcionou aquele momento ali para o bolsonarismo da época, inclusive como pré-campanha do Bolsonaro a morte dela, né? De atacar a imagem de alguém, a esquerda toda foi defender, associaram ela a uma pessoa com vínculo com o crime, então a esquerda toda estava defendendo alguém que tinha vínculo com o crime, etc. Aquela imagem que tentam sempre associar a esquerda com o crime organizado e tudo mais. Passou esse tempo todo, né? Mudaram, se eu não me engano, 5 ou 6 vezes de delegado responsável na delegacia de homicídio da capital do Rio de Janeiro, né? O delegado que chegou mais perto disso foi retirado do cargo assim que o Cláudio Castro assume no lugar do Witzel. A primeira providência foi mudar o secretário de Polícia Civil, do Witzel, quando assume, e depois esse secretário, Alan Turnotti, que foi preso por envolvimento com o jogo do bicho na cidade. Ele, primeira providência que ele faz, né, é retirar, né, o delegado que tinha descoberto a questão do Rony Lessa, né, e do Queiroz, né, não o Queiroz, assessor do Flávio Bolsonaro, mas um outro Queiroz que seria o motorista, né, que levou o Rony Lessa para poder assassinar a Marielle, né? Então, a gente teve interferência política nítida para poder a apuração da morte dela. E agora, quase 6 anos depois, né, o executor da Marielle faz uma delação premiada, onde ele acusa, né, o Domingos Brazão de ser o mandante da morte dela por uma suposta vingança ao Marcelo Freixo, né? O que acontece? A gente tem que esperar saber quais
Isso é muito importante. Quais provas ele vai trazer? A gente que bateu tanto em questão de delação premiada na época do Lula, a gente não pode, quando o Lula estava preso e tudo mais, a gente não pode tratar com presunção de verdade a palavra de um matador de aluguel, né? Pode ser verdade para o Danilo Brazão, mas a gente não pode tratar com presunção de verdade, tem que provar. Como é que o Danilo Brazão pagou? Ele entrou como? Em que momento ele encontrou o Danilo Brazão? E por aí vai. Tem que ter provas da relação do Brazão, e isso tem que ser levado pelo Rony Lessa, para poder que, enfim, a gente saiba de fato quem é o mandante ou os dois mandantes da morte de Marielle, né? A esquerda, né, muita gente, né, já está tratando o caso como um caso fechado, é um erro, porque a palavra de um assassino, um dos maiores assassinos da história do Rio de Janeiro. Um cara de um grupo organizado de matadores de aluguel e assassinou centenas, dezenas, até centenas de pessoas. Então, é importante a gente ficar com isso em mente. Assim. Já aguardar quais provas serão essas. Rodrigo, é exatamente isso que você falou. E assim, a primeira coisa que eu fiz quando eu vi essa notícia foi procurar especialistas falando do caso. Porque eu não sou policial, não sou advogado. Então, nessas horas de decisão judicial e esse tipo de decisão que a gente viu como foi mal utilizada durante Lava Jato, essas delações que tinham completamente um viés político e que depois a gente foi vendo e que foram caindo as decisões e os caras foram sendo libertados a troco de nada, roubaram milhões e foram soltos porque falaram a coisa certa, né? Então a gente sabe que isso acontece no Brasil e é claro o que você falou. O cara ele é um assassino. O cara não é, né, um ativista de direitos humanos. Porra, ele é um assassino conhecido, condenado, tá, né? Acho que já foi preso. Enfim, cara, o cara tem a ficha toda suja e não é esse cara que a gente tem que pegar. E como eu tô vendo em vários canais de esquerda falando, enfim, a solução do caso da Marielle. Não, calma, gente. Calma, né? É como o Rodrigo tá falando aqui. A gente tem que esperar. E aí? E agora? Cadê as provas, né? Porque falar, até papagaio fala. Né? Então a gente tem que precisar das provas agora e a Polícia Federal e a polícia está envolvida no caso. Então vou passar agora a bola para o Rodrigo para ele falar especificamente, né, como um advogado, né, ativista dos direitos humanos e ativo, né, aqui no Rio de Janeiro há muito tempo, conhece melhor os bastidores. Então, Rodrigo, você falou aí que teve interferência nas investigações, né, várias trocas aí de chefe de investigação e etc. Todo mundo aqui, quando a gente comenta de Marielle, a primeira coisa que fala é que o Bolsonaro tá com o cu na mão, que a família dele, tá todo mundo morrendo de medo do que o Adriano pode soltar. Porque as relações e as ligações do Lessa, desculpa, isso. Porque as ligações do Bolsonaro com a milícia são históricas e há décadas todo mundo sabe. Aqui do Rio de Janeiro todo mundo já sabia e no Brasil todo mundo passou a saber quando ele virou presidente. Fala pra gente qual é a relação do Bolsonaro com o caso Marielle e o que ele efetivamente fez para atrapalhar as investigações. Não vamos falar de teorias. Eu tenho as minhas, você tem as suas. A gente está aqui para falar de fatos. Quais são os fatos das ligações de Bolsonaro com o caso da Marielle? Então, tem algumas suspeitas, né? Aí são teorias. Eu não posso chegar aqui e afirmar categoricamente que ele tem algum grau de envolvimento. Não, aí eu particularmente não acredito que o Jair Bolsonaro tenha um envolvimento na morte da Marielle, ele individualmente, mas posteriormente à morte dela, a gente viu, tem alguns indícios de que teria graus de envolvimento para cobertar a situação ou para não colocar a situação em frente. Uma delas, né, foi com relação ao Queiroz, motorista, né, que levou o Rony Lessa e foi até a casa dele com o carro, né, se não me engano, um Cobalt, que foi usado para assassinar a Marielle.
né, e que o motorista, né, e que o porteiro do local teria escrito no sistema e teria dito que eles foram direto para a casa do seu Jair após a morte. O porteiro ele afirmou isso. Ele ia para a casa do seu Jair, né? O Jair Bolsonaro, na data especificamente, não estava em sua residência, na Barra da Tijuca, ele estava em Brasília, ele ainda era deputado federal, mas sua casa funcionava como um QG de campanha dele. Então, toda a estrutura de comunicação e etc., né, inclusive os cenários que ele criava para falar que é um cara popular, blá, 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 que fazia em cima de uma prancha de surf, um pedaço de madeira tosco, aquelas coisas. O cara mora numa casa avaliada em 7 milhões de reais, mas vive comendo pão com leite condensado. Isso é babaquice dele, quem sabia que... Eu era vizinho do Vivendas da Barra dele, que eu morava ali na Afonso Arinos. E, cara, pra quem não conhece, o Vivendas, ele é de frente pra praia e só tem casa de milionário. Então, assim, o que um político, deputado federal até então, tá fazendo morando numa casa de multimilionário? Então, assim, fora os 50 imóveis comprados em dinheiro vivo e os outros 50. Então, né, Rodrigo, quem sabe? E o cara é isso, e fazer aquele personagem, etc. Mas, enfim, a casa dele funcionava como QG. E quem era o coordenador de comunicação dele era o Carlos Bolsonaro, vereador aqui da cidade do Rio de Janeiro, né? E o Carlos Bolsonaro, logo após essa denúncia do porteiro, ele grava entrando no sistema do condomínio para provar que não tinha nenhum áudio dizendo que ia para casa do Bolsonaro. Só que era vários arquivos, assim, só deletar o arquivo. Enfim, ele gravou, tem um vídeo dele gravando. Ele postou esse vídeo. Ou seja, ele mexeu numa prova antes mesmo da polícia mexer na prova. Então, no mínimo aí, se pensar na forma mais branda possível, se o caso fosse investigado da forma correta, poderia mexer ali como fraude processual. O cara meteu a mão numa prova do crime, que era, antes da polícia chegar, depois de ter a denúncia desse porteiro, que ninguém sabe onde está, ninguém mais soube da existência desse porteiro, ninguém sabe onde é que esse porteiro está depois disso, né? E é isso. Então, a família Bolsonaro, um dos membros, mexeu literalmente em documentações. Depois, né, o Witzel, que era desafeto do Bolsonaro, eu me processou 3 vezes, porque eu chamei ele de chacineiro. Aí ele me processou 3 vezes e perdeu as 3. Né? Me chamou de chacineiro e tal, cara. Mas o Witzel, com relação à Polícia Civil especificamente, a Polícia Civil tinha uma autonomia bastante razoável. A equipe da Delegacia de Homicídio da capital, que era o Daniel Rosa, né? E o Antônio Ricardo, que era o coordenador-geral da Divisão de Homicídios no Rio, eram bastante razoáveis. Assim. A gente que acompanha a violência policial, então, ele atendeu a família. Então era uma equipe bastante razoável. Assim. A gente que acompanha a violência policial e sabe da forma que é tendenciosa as investigações, a gente via uma forma bastante razoável de se investigar, inclusive violência policial por parte da Delegacia de Homicídio. Era perfeito? Não, mas era razoável. Né? Nessa mesma época, a própria Polícia Civil do Rio apurou que foi um policial que atirou e matou a menina Agatha Félix dentro da Kombi em 2019. Né? Foi exatamente nessa mesma época que estava para entrar o Witzel, né? Que o Witzel já tinha entrado em 2019 e antes do Cláudio Castro assumir. Cláudio Castro, aliado do Bolsonaro, quando entra, a primeira providência é colocar um aliado do Bolsonaro como secretário de Polícia Civil, Alan Tornozzi, e posteriormente, no ano de 2022, foi preso por envolvimento com o jogo do bicho. Então, o Bolsonaro fez isso, né? Quer dizer, influenciou nesse sentido.
E a Polícia Federal absolutamente nada fez em termos de apuração, diferente de agora. Inclusive, semana passada, o Estadão soltou um editorial, aquele terrível editorial do Estadão, né? Como sempre, os terríveis editorialistas do Estadão, criticando o fato da Polícia Federal estar apurando o caso, que seria um erro, e etc. Né? Mas é isso, a Polícia Federal, por conta da inércia, né? E não é na inércia por conta dos delegados, não, porque teve delegado que quis apurar de fato, mas por ingerência política que mudou 6 vezes, né, em 5 anos. 6 vezes em 5 anos. O delegado da Delegacia de Homicídios, que é a delegacia que apura o pior crime que existe, que é o crime de homicídio. Existem outros terríveis, estupro, tortura e tudo mais. Mas é o pior de todos, é o homicídio. Então, é isso. Não faz sentido nenhum você mudar tanto um delegado da Delegacia de Homicídios, como foi feito durante a gestão, principalmente do Cláudio Castro. Então, assim, tiveram interferências aí, pelo que você falou, desde o nível federal, né, do Bolsonaro, e até aqui, é claro, do Cláudio Castro, que, por ser o governador, é quem coordena a polícia, as polícias, né? O governador, ele faz isso. E aí, bom, esse Domingos Brazão, a gente que é carioca já conhece esse pilantra aí, ó, há tempos. Eu vejo o adesivo desse cara em carro desde que eu era criança. Esse maluco tá na política, antes de eu nascer ele já tava. Faz um resumo aí para quem não é do Rio. Quem é esse Domingos Brazão? Qual a relação dele? Que aí tu pode aproveitar e fazer um apanhado geral da relação de política, milícia e crime organizado aqui no Rio de Janeiro. Brazão é um político conhecido do Rio, né, que há alguns anos atrás deixou de ser político, né, para ir para o Tribunal de Contas, ser nomeado no Tribunal de Contas do Estado, né, que é o TCE, né, e mais o irmão dele e outros parentes dele continuaram o legado da família Brazão na política, né, principalmente na zona oeste do Rio de Janeiro, na região de Jacarepaguá também. Então, é uma família muito influente, né, em territórios que sabidamente tem relações tem domínio das milícias do Rio de Janeiro. Mas é isso. Eles foram citados, né, na CPI das milícias, lá atrás, durante a CPI presidida pelo Marcelo Freixo, né, que era deputado estadual na época. E são pessoas que, né, eu não sei se tem algum tipo de condenação, acredito que não, mas já foram investigados por envolvimento nisso. E é uma família bastante influente, bastante rica também, né? Se eu não me engano, tem uma empresa das maiores casas de construções do Rio, né? Se eu não me engano, é Flusão o nome, que pertence a essa família, né? Não sei se é esse o nome especificamente, mas é isso. Tem bastante influência e bastante dinheiro, né? É isso. Essa é a família, né, que está na política com diversos membros, né, e que tem suspeita de terem relações com o crime organizado. O crime verdadeiramente organizado. Porque aqui no Rio de Janeiro a gente vê isso já há muitos anos, né? E aí vou aproveitar que você citou. Cara, como é que tá teu tempo aí? Só pra eu não... Porque senão eu me empolgo aqui, cara. Tá bom. Tá, a live aqui é no máximo 1 hora e eu aviso. Se tiver ruim pra tu já avisa que eu corto também, tá bom? Mas vamos lá. Falando aí de, né, especificamente de milícia, você citou a CPI das milícias, que o Freixo fez lá em 2008. E aí, desde então, esse tema se tornou nacional. Eu acredito que foi a partir da CPI das milícias, porque até então as pessoas sabiam mais ou menos, aí falava assim, não, é a tal da Polícia Mineira, aí ia lá o Eduardo Paes no RJTV falar que estava trazendo tranquilidade para a população, a Polícia Mineira, e ficava por isso mesmo. Quando as coisas foram aparecendo com a CPI, e aí foi descobrindo o nível
da infiltração desses caras, tanto na política institucional, vereadores, deputados, quanto nas polícias, né, os comandantes. Aí começou a ver a proporção. Tanto que fizeram Tropa de Elite 2. Se você não entendeu milícia, assiste lá que tu vai entender. Mas, ô Rodrigo, fala pra gente, cara, como é que você, como um advogado, procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB, numa cidade como o Rio de Janeiro, que é dominada por criminosos por todos os lados, né? É na polícia, no governo, é na milícia, enfim. Como é que você consegue, né, lidar com essa questão das milícias? Por exemplo, tu vai investigar um caso de violação de direitos humanos e tem lá miliciano no meio. Como é que como é que agir numa situação dessa? Como é que é a vida de um defensor dos direitos humanos no Rio de Janeiro das milícias, cara? Então, gente, o Brasil é um dos países, né, e é o país das Américas que mais mata defensores de direitos humanos. Mais que na Colômbia, mais do que no Equador, para a crise que está tendo agora, mais do que países da América Central que são conflagrados também, como o México e tudo mais. Então, aqui morre muito defensor de direitos humanos e a gente vive sempre numa situação de lutar, né, contra um tipo de violação que normalmente, né, e que é perpetrado por agentes do Estado. Então, que normalmente tem uma relação com o poder instituído. Então, é muito mais complicado você enfrentar pessoas desse tipo de organização criminosa do que pessoas, né, que são praticantes do crime comum, né? Porque o crime comum não vai conseguir entrar no sistema da Polícia Civil e ver qual é o meu endereço novo. Mas alguém, né, que tem relação com a agente do Estado vai saber qual é o meu endereço, vai saber diversos outros detalhes, né, que um criminoso comum não vai conseguir ter acesso. Né? Então, eu hoje tenho que andar no carro blindado, nas minhas redes sociais eu não coloco nada referente à minha família, né? Já tive ameaças de agentes do Estado, já tive ameaças de grupos neonazistas, um grupo, né, inclusive neonazista, ameaçou minha mãe com um telegrama em casa, falando que ia estuprar e matar minha mãe. Que conseguiram pegar uma foto minha, que por acaso tinha uma foto minha aberta no Facebook com a minha mãe, descobriram todo o endereço da minha mãe e tudo, e mandaram um telegrama falando que ia estuprar e matar ela. Né? Na eleição passada, eu fui identificado por um policial penal que botou uma pistola na minha cara, me chamou de defensor de bandido, vagabundo e etc. E me ameaçou de morte. Né? Eu tive muita dificuldade depois da eleição por conta disso, por não ter um carro blindado no Rio. Né? Mas hoje eu estou um pouco mais tranquilo, por ter um carro blindado e poder atuar de forma mais um pouco mais tranquila, né? Até para a questão de saúde mental mesmo, assim, de poder sair e saber que eu não vou tomar tiro na hora que eu estou chegando em casa. Eu sempre fui contra carro, eu sempre odiei carro. Tá ligado? Eu até gosto de dirigir, mas eu alugava carro. Quando eu precisava viajar, eu alugava carro. Para mim é muito mais jogo andar de transporte público, tipo metrô, e pegar Uber. Pô. Até porque eu gosto de beber e etc. E com carro eu não tenho essa possibilidade. Eu posso beber, etc. Então, eu preferia não ter carro, mas hoje eu tenho que ter um carro e um carro blindado para poder fazer a luta de defesa dos direitos humanos. Né? É complicado, é difícil, mas é a missão que a gente assume, cara, quando a gente vai tocar. Eu estava conversando isso com o Freixo, agora eu estou reunido com o Freixo na sexta, né? E a gente conversou sobre isso, né? Como está tocando as coisas e tal. Freixo, né, que é uma referência da luta de direitos humanos aqui no Rio. O cara que abriu muita mão de muita coisa na vida por conta disso. Né? Se essa linha se consolidar com relação à morte da Marielle, que seria uma vingança e etc., é algo que é terrível para o Freixo também, né? Porque mataram uma amiga dele porque, teoricamente, foi uma vingança. Isso se consolidar, né? A galera que atua no outro tipo de militante, de atuação e etc., né? Não tem assim, a possibilidade de alguém morrer por tua causa, sacou?
alguém sofrer uma violação e etc. Assim. E vai muito além de hater, né? Porque hater é uma merda, você deve sofrer hater pra cacete, né? E até o ataque coordenado, porque a direita ela é coordenada, né? A esquerda, que ela não tem coordenação, né? Nem dentro dos próprios partidos, ainda mais dentro do partido, ou da galera independente, etc. Mas a direita ela é coordenada, ela é profissional na hora do ataque, né? Ela se organiza num grupo de WhatsApp e fala, ó, vamos atacar esse cara aqui todo mundo junto, né? E, então, por conta da nossa desorganização, a gente não prioriza questão de autodefesa nossa mesmo, e também de autodefesa em relação aos programas de proteção, né? Já tem mais de um ano do governo Lula, e os programas de proteção de defensores de direitos humanos no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, não está instituído. Vou falar para um negócio para vocês aqui. Eu sou assistido pelo programa de proteção de defensores do Rio de Janeiro. Sabe o que o programa me deu até agora? Essa plaquinha aqui, ó. Puta merda. Essa plaquinha. Só essa Boa sorte. Tem dado sorte. Boa sorte que eu recebi. Né? Se eu puder, eu acho que eu tô com Deus ainda. Né? Mas é bom um pouquinho mais do que isso, né? O que você precisa, por exemplo, Rodrigo, para deixar claro. Pessoas, né? Porque às vezes as pessoas. Tem gente que viaja, né? Um defensor de direitos humanos, no seu dia a dia, tu acorda, toma teu café. Aí, como é que é a tua vida no dia a dia? Por que tu precisa de um carro blindado, por exemplo? Você já contou que já foi ameaçado. Mas para as pessoas entenderem o que é um trabalho de direitos humanos, explica aí pra galera a rotina. Cara, vou falar dessa semana especificamente, né? Nessa semana, eu vou estar, né? Eu estive, né, acompanhando as meninas trans que foram espancadas lá na Casa de Samba da Lapa, né? Aí já tem a galera de segurança, já tem uma galera praticando hater na internet, etc. Então eu fui para a delegacia, que saí da delegacia com elas. Fui também com relação ao vereador bolsonarista de Maricá, que gravou vídeos de intolerância religiosa. Né? Eu estive na delegacia e esse cara é envolvido com parada errada também, né? Então esse cara pode querer fazer algum mal para mim, eu consegui encaminhar uma denúncia contra ele, eu e meus outros colegas de defesa de direitos humanos. Amanhã vai ter 2 anos da morte do Moisés Capadambi. Então hoje tem 3 pessoas presas por conta da morte dele. E eu vou, né, a mãe pediu muito para ir para o cemitério com ela, porque ela vai dar uma entrevista, ela está com medo e etc. Eu vou acompanhá-la, que é a dona Ivone, mãe do Moisés Capadambi, um goleiro que foi morto na Barra em 2022. Então, é isso. Eu vou por lugar, vou para uma delegacia acompanhar um caso de violência policial, a delegacia de Carlos de Albuquerque, e sair de lá com Uber, que eu não sei qual é a do Uber, se o Uber é bolsonarista, por onde o Uber vai andar, tá ligado? Se o cara vai me identificar em alguma reportagem, vestido, com broche de OAB, o caramba e tal, eu tenho muito receio, assim, inclusive de pegar Uber, pegar pessoa. Às vezes eu vou pegar uma testemunha, eu vou conversando com ela no carro. Se eu levar ela no Uber, como é que eu faço isso? O Uber vai ter que ouvir parada, então vamos ter que conversar. Né? E testemunha é a pessoa que está exposta, né? Então eles podem querer matar uma determinada testemunha e eu estar junto. Então é muito tensão toda hora, né? Questionamento e tal. De não poder postar nada da minha família. Eu só posto nada do meu pai que morreu. Já fazia 3 anos que meu pai morreu. Aí eu posto coisa dele, saudade e tal, na rede social. Mas, porra, não vou postar parada da minha mãe, tá ligado? Não vou postar outras paradas de outras pessoas da minha família. Até por uma questão de receio e de medo. Eu acho que o maior medo que tem é de fazer mal a gente querido, né? Que é isso, que pode ter acontecido com você. Pois é, cara. É foda tu falar essas paradas porque, assim, a gente não... As pessoas não imaginam, né, cara? Tipo, a tensão que você, tipo, tem diariamente de pensar, caralho, se eu sair de terno, pô, vou chamar atenção. Eu acho que eu vou sair de outro jeito. Aí eu me sinto tranquilo se tu usar roupa de civil, tá ligado? Mas aí, porra, o seu trabalho, ele é um trabalho de risco, porque você tá botando a sua vida em risco
pela vida de outras pessoas, né? Então, por exemplo, Tutaíra vai acompanhar, né, o caso das meninas trans, do Moise, que foi aquele caso absurdo que a gente viu aqui no Rio de Janeiro. E, enfim, galera, essa é a vida de um defensor de direitos humanos, né? As pessoas, elas ficam com essa, ainda tem essa imagem que vem da direita, né? Que eles fazem esses discursos absurdos e criminosos, falando que a gente está defendendo bandido, etc. Porque na visão deles, né? Eles têm as categorias, né? De quem é o bandido, qual é a cara do bandido, qual é a classe do bandido, que a gente sabe o que esse discurso mais cara, né? É só aquele racismo, aquele classismo de sempre, das elites que querem ver preto e pobre morto e preso e morto, enfim. É isso que eles querem e é isso que eles tentam fazer. E quem levanta a voz, como o Rodrigo, contra o absurdo, né? Tipo, assim, é o básico do básico, né? Você defender a dignidade das pessoas poderem andar na rua e não serem espancadas, estupradas, né? Como as meninas trans aí foram. E tá lá o Rodrigo na linha de frente lá, botando a cara e fazendo o trabalho dele, né? Que é o trabalho de ir lá, entrar nessa justiça podre e ficar lá operando os mecanismos dessa justiça, que é lenta, é uma justiça racista, classista, porque pode até aproveitar, Rodrigo, e falar como é que funciona aí no dia a dia, porque eu tenho amigos advogados e que falam que, para mim, por exemplo, porra, depende do juiz. Rodrigo, comenta pra gente aí, você como um operador do direito, advogado, ativista de direitos humanos, e que trabalha dentro desse mecanismo, né, o tal do sistema, né? Você está dentro do sistema. Como é que é essa questão de juízes, procuradores, advogados? Porque a gente sabe, né, dentro da OAB, a OAB sempre costuma, né, trazer a defesa dos direitos humanos, dar atenção para esse tipo de coisa, mas não é todo advogado que é a favor de direitos humanos, não é todo juiz que é a favor. Inclusive, a gente vê muitos abusos de juízes censurando advogado, enfim. Então, você que está dentro do sistema, conta pra gente como é que é a vida de um advogado dos direitos humanos dentro do sistema judiciário brasileiro. Então, vamos lá. Primeiro, né, na OAB, quando a gente vai tirar a nossa carteira da OAB, a gente faz um juramento que a gente falaria que é um juramento progressista, né? Mas, na verdade, ele é o mínimo que qualquer sujeito deveria fazer, que é o quê? Quando você faz o juramento, você jura defender o Estado Democrático de Direito, a Constituição Federal, os direitos humanos e a justiça social. Então, todo advogado jura isso. Então, todo advogado, teoricamente, deveria defender isso. E não defende. Grande parte não cumpre o juramento que fez na hora de tirar a carteira da OAB. O que é bizarro, né? Sobre esses funcionários públicos, né, que é o juiz e o promotor, que teoricamente é o representante da sociedade, o Ministério Público representa a sociedade, eles têm um caráter absolutamente conservador e de uma casta, né? Que, por exemplo, essas duas instituições não cumprem cota racial determinada por lei federal. Eles não cumprem. Não cumprem, não vão cumprir. Né? Então você vê entrando 50 juízes, todos de brancos, né? Todos de classe média alta. Então tem um recorte também de classe. Né? E para além do recorte de classe, você vai ver famílias, né, que têm 4 promotores, famílias que têm 12 juízes da mesma família. Porque é isso. Porque se né, tem a prova escrita e etc., mas depois tem a prova oral feita pelos próprios juízes. Então, essa coincidência. Né? Aí você vai questionar isso, você vai falar, não, é que o fruto não cai longe do pé. Essa é a argumentação técnica científica sobre o porquê ter famílias com tantos juízes. É quase uma aristocracia jurídica, né? Exatamente.
Então, é isso. É uma galera conservadora, que vai ter filho conservador, que vai ficar uma galera mais conservadora ainda e por aí vai. Então, é uma galera que não tem empatia por pobre. Eu lembro aqui que no Rio teve um desembargador da EMERG, da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. E esse desembargador ele propôs que os juízes criminais conhecessem o território de favela, só conhecessem na formação. E numa favela. Foi um estado absurdo, a galera se rebelou. Então, o juiz, ele todo dia julga sobre uma pessoa que mora em favela. E ele nunca nem pisou numa favela. Ele nunca atravessou o túnel, tá ligado? Ele não tem nenhum tipo de relação. Então, ele trata aquelas pessoas ali como uma pessoa de segunda categoria. Porque é alguém que ele nem tem contato, tá ligado? Ele não tem vivência, não tem relação, entendeu? Ele nem quer ter. É claro que existe ótimos juízes, claro. Existe bons promotores, existe. Em todos os lugares tem bons e maus profissionais. Estou falando da questão da instituição. Que é bom mesmo, até no DOPS tinha carcereiros legais. Teve carcereiro que levava livro lá pro Caetano Veloso, no clube, lá quando ele ficou preso ali. Como é que é? A Polícia do Exército? Vila Militar, ele ficou preso lá na Vila Militar. Né? Tinha um carcereiro bacana lá que levava livro para ele. Então, até no DOPS, no Banpod, tinha gente legal ali no meio, entendeu? Então, gente legal tem, mas como instituição, o Ministério Público e o nosso judiciário, de maneira geral, são extremamente conservadores, né? E avessos à questão dos direitos humanos, uma visão mais crítica da sociedade, né? Do que está aí, do espaço público. É isso, Rodrigo. Então, assim, além de tudo, além de todas as dificuldades de você ter que lidar com pessoas que se colocam ativamente contra os direitos humanos, né? Porque essas pessoas que te ameaçam, né? Esses caras aí, eles são militantes. Eles são militantes anti-direitos humanos, ou seja, são fascistas, né? Porque é isso que a gente fala aqui todo dia. Falamos aí de vários, né? Fizemos um resumo aí do caso da Marielle. 6, vão fazer 6 anos aí, né? Sem respostas de quem matou. Agora apareceu essa delação aí do Domingos Brazão, né? Quer dizer, a delação do Adriano, né? Isso, do Lessa, já tô perdido já, cara. Do Lessa, não é? Lessa. Adriano foi morto pela polícia da Bahia em 2022. Isso. Que é outro bandido. Então, assim, é tudo bandido, delatando bandido, tá ligado? Então, assim, não dá pra acreditar de cara na palavra de bandido. Se tem uma lição aqui, uma moral dessa história toda dessa live, é essa. Calma, vamos já agora acompanhar as investigações, porque não é porque o assassino delatou, então tá tudo certo, acabou, viva aí a justiça. Não. Então vamos acompanhar e o Rodrigo, sigam lá nas redes sociais o trabalho que o Rodrigo faz na Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio, que está aí há mais de 10 anos lutando e continua lutando e arriscando a sua vida pelo seu direito, né? É importante dizer isso. E aí, Rodrigo, só para a gente finalizar aqui tua participação, aproveita o espaço e dá uma explicação assim geral para os burrão que ainda não entenderam o que é direitos humanos. Os direitos humanos, ele é para quem e para que serve direitos humanos? Direitos humanos é coisa de defensor de bandido e etc. Eu sei que isso aí tá mais batido do que sei lá o quê. Mas vamos aproveitar o espaço para educar também, porque a luta também é pedagógica. Então explica para a gente aí o que é direitos humanos, Rodrigo. O que é direitos humanos? Direitos humanos é o direito que a pessoa tem pelo simples fato de ser humana. Você pode ter vários livros aí que definem o que é direitos humanos, teses de doutorado, de pós-doutorado, mas direitos humanos é o direito que a pessoa tem pelo simples fato de ser humano. Acontece que em toda a história da humanidade, né, esse conceito, né, de direito que a pessoa tem pelo simples fato de ser humano é algo extremamente subversivo. A gente vive numa sociedade que categoriza seres humanos, que estabelece que existem seres humanos superiores e seres humanos inferiores.
seres humanos passíveis de terem direitos e seres humanos não passíveis de terem direitos. E o que acontece quando você pensa dessa forma, né? Você estabelece que uma determinada característica que aquela pessoa nasceu faz com que ela seja melhor ou pior. Então, você pode debater a questão de gênero, né, com relação a mulheres que foram subjugadas durante séculos na história da humanidade. Você pode falar sobre a questão racial, né, até 140 anos atrás no Brasil, uma pessoa branca poderia possuir uma pessoa preta, né? Então, era o Estado brasileiro dizendo que uma determinada pessoa de uma determinada cor poderia sofrer violações, né? E outras pessoas não. Outras pessoas eram tidas como superiores ou melhores e tudo mais. E aí vai. Há 50 anos atrás no Brasil, uma pessoa poderia ser presa por fazer o que está fazendo aqui, conversando político, né? Então, se a pessoa tinha um pensamento diferente, né, do governo, a pessoa poderia ser presa, torturada, morta e desaparecida. Então, era o Estado brasileiro dizendo isso, né, que a pessoa poderia ser subjugada com relação a isso. Há 100 anos atrás no Brasil, uma pessoa que está jogando capoeira poderia ser presa, né, porque aquela determinada cultura era tido com algo inferior. Mas se alguém estivesse lutando de esgrima, uma espada, o que teoricamente é muito mais arriscado, não seria preso. Por quê? Porque era uma cultura que vinha da Europa. Então era algo superior. Então é isso. Quando você estabelece que as pessoas nascem, né, iguais em dignidade e direitos, né, e independente de qualquer coisa têm direito, você rompe com essa lógica de categorização do ser humano, né, que é mais forte ainda numa sociedade capitalista, né? Então, isso é a cerne da sociedade capitalista, onde você estabelece que existem seres humanos, né, superiores, seres humanos que têm, por conta da meritocracia, mais privilégios por conta disso, não por conta de nenhuma outra situação, né? E aí criaram a imagem do bandido, né, que é a figura que é passível de sofrer qualquer tipo de violação, que é a figura, né, que se tiver alguém perto dela, pode sofrer violação também. Se alguém for parente dela, se morar no mesmo bairro que ela, também pode sofrer. Mas a figura desse bandido, que é passível de ser morto, ela tem cor e sexo, né? Gente preta, né, de território de favela. Não é, mas o traficante usa arma, pratica violência, né, vende droga, pratica violência, né, e usa arma. Pô, cara, tu morou na Barra da Tijuca, tá ligado? Eu morei na Zona Sul, entendeu? A gente sabe que eu conheci vários, não foi poucos, pessoas que vendem droga, usam arma e praticam violência. E nunca um condomínio da Barra da Tijuca, nem aquele condomínio que acharam 40 fuzis, entrou um caveirão atirando lá. Se tem arma, se tem droga e se tem violência, por que não agir da mesma forma que age no território de favela? Porque tem arma, tem droga e tem violência. Porque se estabeleceu que pessoas que morrem em território de favela são passíveis de serem mortas. E a luta por direitos humanos é lutar que a dignidade humana e a vida de alguém que mora numa determinada favela vale tanto quanto, nem mais nem menos, de alguém que mora no condomínio na Barra da Tijuca ou no condomínio na Zona Sul. Entendeu? Então, a luta por direitos humanos é basicamente se contrapor a essa lógica nefasta, né, de inferiorização de seres humanos frente a outros. E quando a gente faz isso, a gente é atacado, né? A gente também, por mais do alto de todos os nossos privilégios, né, ser homem branco e tal, a gente é atacado também. E a gente acaba sofrendo ameaças que, se a gente estivesse se comportando, né, como essa galera preconceituosa acha que a gente deveria, usufruindo dos privilégios e cagando pro resto, se a gente tivesse agido dessa forma, a gente não estaria sofrendo nenhum tipo de consequência. Mas como a gente quer agir de forma diferente, e a gente acaba sofrendo. Mas é óbvio, né? Eu não tenho dúvida disso, que se eu fosse um homem negro, por exemplo, já estaria morto, fazendo o que eu faço.
É isso, com certeza, e é isso, Rodrigo, é o que você falou, a gente, mesmo sentado em todos os privilégios que nós temos de homens brancos, mesmo assim, se a gente fala contra, né, esses caras e a favor do básico, que são os direitos humanos, como você explicou, a gente é atacado, derrubaram minha página ontem, derrubaram o meu TikTok aí há 2 semanas, e estão me atacando aqui todos os dias, porque eu tô aqui falando óbvio, porque a gente tem que fazer o quê? Usar desse nosso privilégio para alguma coisa, porque privilégio por privilégio, né? Seria ótimo, né, todo mundo aí ficava com os seus e deixava essa guerra acontecer sentado aí em casa, enfim. Mas não é o que a gente decidiu fazer, porque é isso, cara. A gente mora no Rio de Janeiro, nos nossos amigos aí são porra, mortos o tempo todo, perseguidos o tempo todo, e a gente vai ficar o quê? Sentado aqui olhando essa merda acontecer? Bom, nem eu, nem o Rodrigo, então temos aqui mais um caçador de fascista e lá dentro do sistema, que é onde a gente precisa que esses caras estejam, então cada um está ocupando o seu espaço. A gente está aqui na mídia alternativa, tá lá o Rodrigo dentro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, então tô vendo aqui a galera falando, ó, já sou fã do Rodrigo, já tô seguindo, então sigam o Rodrigo, que é mais um caçador de fascista, está no front, na linha de frente da luta antifascista no Brasil. Então, Rodrigo, muito obrigado de novo aí pela tua presença e já sabe que a qualquer momento a gente está te convocando aqui para voltar, para conversar com a gente, para se manter nessa luta e, cara, boa sorte e conta com a gente aí nessa luta sempre. Beleza, meu camarada, e você está no front essencial, né? Que o fascismo, ele tomou conta das mídias sociais, né? E ele conseguiu reverberizar e se pulverizar na nossa sociedade através das redes, né? E o papel que tu cumpre, indo para cima dessa galera, sem medo e sem dedos, né? Que às vezes a gente fica muito num perfil muito bonzinho, né? Muito republicano, e isso não dá certo no enfrentamento ao fascismo, né? É bonito, a gente acha muito bonito a galera que age de forma mais cortês, etc e tal, com cordialidade, mas no enfrentamento ao fascista a gente tem que ser duro. E você é duro com isso. Galera, eu gosto muito de te assistir, tenho uma admiração enorme por você, meu camarada. Tamo junto, meu camarada. Continuar na tua luta e tamo junto sempre. Valeu, Rodrigo. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Trabalho do caralho que vocês me dão, viu? Eu acabei de editar esse vídeo, tô aqui há horas editando. E cara, pra você que quer ajudar esse trabalho, a facilitar, porque se eu tivesse o programa certo aqui, já teria botado isso aí no ar. Enfim, custa R$300 por mês. Eu tenho que comprar ração para meus cachorros, não dá pra ficar gastando dinheiro agora com isso. Mas se você quiser me ajudar, clica no Apoia-se e apoie. E aí você vai me ajudar a fortalecer essa estrutura que é isso aqui, ó. É isso aqui que a gente tem. Ó, vocês aqui, vocês ficam aqui na ring light. E eu fico aqui desse ladinho com as minhas coisas, tá ligado? Que eu tenho em casa. Então, pra você quiser nos ajudar a fortalecer esse trabalho, apoie no Apoia-se. Ou na assinatura do Instagram. Mas de preferência no Apoia-se. Tamo junto! Eu já sei que o áudio tá ruim. Eu já sei, não precisa falar que o áudio